Fala galera, bom, essa semana eu tava meio sem saber do que eu fazia vídeo, sendo bem sincero. E aí eu ontem decidi assistir Lightyear, que foi a melhor coisa que eu podia ter feito, porque foi dali que saiu conteúdo pra esse vídeo aqui. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã da Disney, eu sou muito fã da Pixar, eu amo animação, eu acho que tem pouquíssimos filmes de animação que eu ainda não assisti. E assim, sempre que eu não gosto de um filme da Pixar, é uma experiência muito decepcionante, porque eu tô sempre esperando coisas muito grandes, eu tô sempre esperando excelência da excelência da excelência da animação, e normalmente é o que eles entregam, né? A Disney tem dinheiro pra pagar tudo do melhor pra todo mundo que tá trabalhando ali, então a gente entende que dali vai sempre sair um negócio muito bom. Mas enfim, decidi compilar aqui nesse vídeo os 5 filmes da Pixar que mais me decepcionaram, que mais me fizeram perder a esperança no mundo da animação. Mas antes de começar a falar sobre eles, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo. Talvez eu xingue o filme favorito de vocês hoje, mas eu juro que no final eu sou uma pessoa legal. Se você assistir os outros vídeos, tem a chance de você gostar de mim. Meu apoia-se também tá aqui embaixo, que aí já é uma outra etapa, né? Você querer dar dinheiro pra quem xingou teu filme favorito. Então é isso, galera. Vamos lá xingar filme da Pixar, porque eu gosto de falar mal das coisas, e esses filmes particularmente eu carrego uma grande raiva em relação a todos eles, então eu tô bem animado com esse vídeo. Começando já com um filme que eu tenho certeza que muita gente vai ficar muito puta de eu ter colocado ele aqui nessa lista, mas assim, quero deixar claro que esse filme não é um filme que eu considero ruim, mal escrito, nem nada do tipo. Eu só considero ele extremamente desnecessário, que é Toy Story 4. Eu sou muito fã de Toy Story, quero deixar isso aqui claro. Eu cresci assistindo Toy Story, é uma das minhas histórias favoritas, eu tenho uma porra de uma tatuagem de Toy Story, então assim, eu realmente gosto bastante. Mas quando eles anunciaram Toy Story 4... eu fiquei com o pezinho atrás. E no final eu me senti que eu tava meio certo. O que acontece? A gente teve a trilogia de Toy Story que foi incrível, um melhor que o outro. Assim, acho 2 superior a todos. Mas assim, todos muito bons. A gente teve aquele desfecho muito legal do Andy passando os brinquedos adiante. A gente teve todo aquele momento muito emocionante, todo mundo no cinema chorando, enfim. Toy Story 3 foi um filme incrível. Pra mim, fechou muito bem e com a mesma qualidade que a gente tava esperando de Toy Story. E por mais que eu seja uma pessoa com um certo medo de continuações, eles conseguiram fazer continuações muito boas. Toy Story 2 e Toy Story 3 foram excelentes. Só que aí a gente chegou em Toy Story 4. E o ponto é, o filme é ruim? Não. O filme é mal escrito? Não. O filme é mal feito? Não. Uma das melhores animações que eu já vi na minha vida, em, tipo, questões gráficas, técnicas, incrível. Só que a gente tem o ponto que é, eu não entendi pra que fizeram esse filme. Eu não entendi por que eles decidiram expandir esse universo de Toy Story pra uma coisa tão pequena. Sabe, Toy Story 4, se for parar pra pensar no quanto que ele explora do mundo de Toy Story, no quanto que ele traz pro mundo de Toy Story, é uma história muito pequenininha. Ela é passada num lugarzinho só ali. É uma história legalzinha que começa e termina ali. Ela não traz muita coisa pra história principal. Ela não é uma nova etapa. Ela é tipo uma pequena fração do que poderia ser uma nova etapa. Então, pra mim, Toy Story 4 parece um curta de 1h40. Não é um filme ruim, não é uma história ruim, mas pra mim não foi nem de longe uma expansão de universo tão interessante quanto o 2 e o 3 trouxeram. Então pra mim ficou meio tipo, os 3 filmes aqui que contam uma mesma narrativa, a gente observa o início dessa história e o fim dessa história, e a gente tem isso, que é tipo um apêndice aqui no final, que é ok. Não incomodou ninguém, mas se você tira ele, isso aqui não perde o brilho. Mas se você tira qualquer parte disso aqui, isso aqui tudo perde o brilho, entende? Eu fiquei inclusive muito puto quando ele ganhou o Oscar. Eu acho que, por mais que seja Toy Story, por mais que seja excelência de animação, ele tava concorrendo com o Miss Link, com o Perdi Meu Corpo, com Klaus, e animações que pra mim mereciam muito mais aquele prêmio, porque tiveram, na minha opinião, muito mais motivo para serem feitas do que teve Toy Story 4, que eu acho que foi mais dinheiro e prêmios do que qualquer coisa. Então assim, não desgosto, e é por isso que ele tá em 5º lugar dos piores filmes, mas ainda assim acho muito desnecessário e não consigo tirar ele dessa lista. Continuando, a gente tem Onward, e eu não faço a mínima ideia do nome desse filme em português, porque eu assisti ele em inglês na época que ele saiu, e ele é tão pouco relevante que eu nunca ouvi o nome dele traduzido. A partir desse momento, aqui na lista, já são filmes que eu, de fato, acho que, assim, não rolou muito. E mais uma vez a gente tem aí um fator muito grande de decepção. Por quê? Quando anunciaram Onward, eu vi que a gente ia ter fadas e elfos e dragões e um mundo encantado, e vocês sabem que eu sou completamente apaixonado por isso. Eu amo histórias fantasiosas, eu amo criaturas místicas, eu amo isso tudo. Então quando disseram que seriam esses os elementos ali do filme, eu fiquei bem animadinho, obviamente. Assisti o trailer, achei okzinho, de uma coisa meio Dungeons and Dragons, uma coisa bem tipo RPGzão. Falei, legal, vai ter coisas maneiras. E assim, eu saí do filme e eu acho que, tipo, na saída assim, do cinema, eu não lembrava mais do filme. Eu não sabia o que tinha acontecido. Falei, tinha uns bonecos azul, tinha uma magia e tinha uma mulher que era tipo um touro.
Foi mais ou menos isso que eu lembrava. Eu de verdade acho que foi uma das animações mais esquecíveis que eu já vi na minha vida inteira. Eu não lembro muito bem da história, eu lembro que ela era muito sem noção, tipo um negócio de, tipo, o pai do garoto tava voltando, era tipo uma calça com vida e meio que queriam que a gente criasse empatia com essa calça com vida. A missão deles pra mim era tipo a coisa mais foda-se do mundo, eu não ligava se eles iam completar aquela missão. Tudo nele pra mim é meio sem brilho, eu acho que esse é o ponto. Eles quiseram fazer essa mistura da fantasia com uma coisa meio urbana, e isso pra mim tirou um pouco o brilho da estética do mundo de fantasia, etc. Não lembro desse filme como um filme de fantasia dentro do lugar que eu gosto de fantasia. E ao mesmo tempo, os personagens do filme são todos meio sem carisma, o filme parece meio sem carisma, parece um filme sem cor. Tem uma ceninha legal no final de luta, tem uma cena maneirinha de perseguição e tal. Nada que eu também não espero da Disney. O dinheiro eles têm pra fazer uma cena boa. Eu espero que, assim, a parte da história seja muito interessante. E a história de Onward foi pra mim completamente esquecível. Eu não faço a mínima ideia do que acontece nesse filme. E eu acho que isso é suficiente pra ele estar aqui nessa lista. Continuando com a lista, a gente entra agora aí no pódio do desespero da Pixar, na minha opinião. E esse filme... Ai, tanta coisa pra falar, vamos tentar ser breve. É O Bom Dinossauro. O filme, ele tem um começo, na minha opinião, patético de roteiro, onde a gente tem um personagem que, assim, um personagem que tem uma estética pré-escolar, tá? O filme, ele tem uma estética pré-escolar. Se você pedir pra uma criança de 2 anos de idade... 2 é muito novo, né? Uns 4, 5 anos de idade, desenhar um dinossauro, ela vai desenhar o Bom Dinossauro desse filme, que eu não faço ideia do nome do personagem. Então, assim, o desenho já tem uma cara de que não vai te entregar muita coisa. E no final, ele é bem coerente com a cara. Não me recordo do que eu deveria ter tirado desse filme. A gente já tem uma cena mega enfiada no começo desse filme, que é a cena do pai do dinossauro morrendo, que não faz absolutamente nenhuma diferença pra história, porque eles saem juntos pra fazer alguma coisa, e aí vem uma tempestade, e aí o pai dele morre, e no segundo seguinte ele é levado embora. E, tipo, ele se afasta da família dele. Ou seja, se o pai tivesse ficado vivo, que diferença ia fazer? Porque não foi o pai morrer que fez ele ficar sozinho. Foi, tipo, a enxurrada ter levado ele. Então, por que a gente matou o pai dele? Porque a Disney não consegue trabalhar com personagem que não seja órfão, então tem que matar todo mundo. Aí ele tem esse bichinho lá, que é tipo um ser humano, só que esse ser humano é tipo um cachorro, porque os dinossauros evoluíram e os seres humanos não. E a relação deles é extremamente chata. São várias dinâmicas repetidas o filme inteiro. Todas as cenas pra mim foram extremamente previsíveis. No final do filme tem um desfecho muito óbvio, assim, uma história meio sem direção, com várias coisinhas pipocando pelo filme que no final não importam muito. Enfim, Bom Dinossauro pra mim é um filme vazio, não peguei lição nenhuma dele. A impressão que eu tive vendo esse filme é que sabe aqueles filmes de fundo de locadora, que essa geração mais nova não vai saber. Mas enfim, pessoas da minha idade, quando você ia na locadora e você, tipo assim, queria explorar, descobrir um filme novo, e naquela época não tinha como você ver se o filme era bom ou ruim. E aí você pegava aquele filme mais foda-se do mundo, de dinossauro, que tava lá enfiado numa prateleira cheia de poeira, com 5 baratas em cima, e aí você ia pra casa assistir, ele era uma merda. Então é tipo o Bom Dinossauro, só que ele tem, tipo, gráficos muito bons. E esse é o grande diferencial dele pra aquele filme com 3 baratas em cima. Continuando, a gente chega na belezinha que eu assisti ontem, que é o que tá mais fresco na minha cabeça, quer dizer, que é o que eu vou xingar mais aqui, que foi Lightyear. O que acontece? Como eu falei pra vocês, eu sou muito fã de Toy Story. Então, assim, quando já teve Toy Story 4, que eu já achei que não deveria ter feito, e anunciaram Lightyear, eu falei, meu Deus, limites, Disney, pelo amor de Deus, a gente já entendeu. Gostamos dos personagens, nossa infância foi feliz, tá tudo bem, por que a gente tem que ficar fazendo isso agora? E aí eu vi que a premissa do filme era que esse filme que a gente assistia era como se fosse o filme favorito do Andy lá em 95 e que por isso teriam feito os bonecos em cima disso. Tipo, seria o filme que teria dado origem aos bonecos e o Andy teria comprado esses bonecos porque ele era muito fã desse filme. O que hoje em dia a gente entende que o Andy tinha um gosto merda pra filme, te odeio por fazer a gente ter que assistir esse filme junto com você. Quais são meus problemas com Lightyear? Eles são muitos, talvez esse vídeo se torne gigantesco a partir de agora. Ele começa dando a impressão de que ele vai ter qualquer destino naquela história. Tipo, qualquer um. Que aquela história vai ter qualquer importância. E aí você entende que ele tem uma missão, uma coisa que ele precisa resolver, etc. Dá tipo assim, uns 10 minutos de filme, eles acabam com aquela história. E aí você fala, show, agora vamos pra um outro lugar. E aí eles começam mais um outro plot. E aí jogam umas pessoas nesse plot. Você não conhece essas pessoas, tá? Não se apegue a eles, porque você não vai conhecer em nenhum momento, eles não explicam nenhum personagem. E aí depois que você tá meio que no meio desse plot, eles encerram esse plot também. Aí do nada chega o Zurg. E aí do nada, tudo que você viu que o Buzz queria conseguir, ele desistiu, ele não quer mais. E aí no final de tudo, eles anulam completamente tudo que o Buzz fez no filme. Ou seja, a impressão que eu tive assistindo esse filme é que tinha tipo umas 20 pessoas numa sala, todas elas gritaram 70 ideias diferentes, o cara falou, beleza, vou pegar um pouquinho do que eu tô escutando e vou jogar aqui. Agora eu vou tentar encaixar. Mas aí ele não conseguiu encaixar. E assim, podemos trocar o nome desse filme pra Deus Ex Machina, o filme. A quantidade de soluções que eles tiram do cu nesse filme é uma coisa desesperadora. Não tem uma cena que você fale,
agora deu ruim. Não, tem sempre alguma solução. Tipo assim, aquele gatinho, o Socks, que é, inclusive, a única coisa minimamente relevante desse filme, que eu acho que a Disney vai conseguir, tipo, vender os produtos desse filme, vai ser com esse gato, ele literalmente poderia se chamar Deus Ex Machina. Ele só existe no filme para resolver qualquer situação que minimamente daria uma emoção pro filme. Então, assim, estamos presos nessa cápsula, o gato vai serrar a cápsula. Está escuro, o gato tem olhos de luz. Olha só, esse portão travou, a nave não consegue decolar, ele tem um pendrive no cu, ele enfia lá, literalmente no rabo dele, ele enfia lá e pronto, o portão fecha. Então qualquer coisa esse gato resolve. Voltei. Quer vocês queiram, quer não. Gostou, tá gostado. Não gostou, problema é de vocês. Quer ir embora, pode ir embora. Mas assim, eu não vou jogar a culpa no gato não, porque isso acontece com todos os personagens desse filme. Absolutamente todos eles simplesmente tiram uma solução do nada que não tinha sido construída pra você até então, e eles resolvem qualquer situação desse filme. Aí eu te pergunto, mas isso é legal, né? Porque dá continuidade na história. Não, porque não tem história. Então eles só dão continuidade em pequenos plots que não tem nenhuma importância, você também não liga pra eles. Então se desse errado, eu também não ligaria muito. E eu também quero fazer um PS aqui pra inserção do Zurg nesse filme. Tipo assim, o Zurg, ele meio que tentam fazer ele parecer uma coisa relevante na história, mas ele é enfiado na história da forma mais anticlimática possível. Tipo, olha só, tem aquela nave, é a nave do Zurg. Meu Deus, esses robôs, devem ser os robôs do Zurg. Estamos dentro da nave, matamos os bonecos do Zurg. Tchau, Zurg. O roteiro não tem um pingo de direção, ele não tem densidade em nenhum dos plots que ele abre, todos os personagens, sem exceção, terminam o filme sendo completos desconhecidos pra você, você não tem informação sobre nenhum deles, e ainda tem um debate ideológico do Buzz com o vilão do filme, que eu vou dizer quem que é, pra não estragar, né, essa obra de arte, em que o vilão é tipo assim, 150 vezes mais sensato do que o Buzz. Eu estava muito do lado do vilão com o que ele queria fazer, que fazia muito mais sentido. E aí o Buzz, com o peso da amizade, o amor e o companheirismo, ele simplesmente toma a atitude mais insensata do mundo inteiro. E tipo, fica tentando transformar o cara que só tá fazendo uma coisa lógica no vilão do filme, sendo que tipo, não, ele é só uma pessoa normal. É o que qualquer pessoa faria naquela situação. Então assim, eu não achei ruim não. Eu achei um lixo. Eu acho que foi de longe o pior roteiro que eu já vi num filme da Pixar. Talvez o pior roteiro que eu já vi no filme da Disney. O Buzz é um personagem chato, todo mundo nesse filme é chato. A única coisa legal é aquele gato, mas o fato dele resolver tudo também me irrita, então... perdi meu tempo. E pra completar essa lista, coroando aí, na minha opinião, a pior coisa que a Pixar já fez na vida dela, por mais que, assim... Lightyear tenha ido ao infinito e além ali na tentativa de pegar essa coroa, mas esse filme ele carrega mais um peso com ele, que não só ele é muito ruim, como ele conseguiu cagar uma das minhas histórias favoritas da vida inteira, que era Carros. Então sim, eu tô falando de Carros 2. Vamos fazer uma recapitulação aqui muito rápida do que foi Carros, né? Carros, primeiro de tudo, foi muito inovador em questão de tecnologia, foi muito inovador em questão de animação. Eu lembro muito de o reflexo e o brilho que eles deram nos carros, isso é uma coisa muito nova pra animação naquela época, não tinha sido feito da forma que foi. É um filme deslumbrante pra época que ele foi lançado, tem que 15 anos, sei lá, então assim, foi um filme muito foda de animação, é um filme que tem uma trilha sonora incrível, que eu sou apaixonado, tem uma história muito legal, que mostra aquele cara da cidade grande, que faz pouco caso da galera da cidade pequena, que vai aprendendo com eles que ser humilde e ser uma pessoa legal é muito mais válido do que ser famoso e ser rico, mas acima de tudo, Carros retrata um período histórico que realmente aconteceu lá nos Estados Unidos e que pro povo americano é uma parada que muita gente ainda sofre as consequências disso até hoje, que foi a construção dessas vias interestaduais que meio que tiraram todo o fluxo de carros que passava por essas vias, tipo Rota 66 e outras rotas ali alternativas. Muitas e muitas cidades inteiras perderam seu sustento, vários negócios faliram, várias pessoas faliram, tiveram que se mudar desses lugares, viraram rotas abandonadas nos Estados Unidos. Então o que a gente vê ali no filme é o Relâmpago McQueen perdendo o rumo, né, indo parar numa dessas cidades sem querer, que é Radiator Springs, que nada mais é do que, enfim, uma cidade que representa inúmeras e inúmeras outras cidades que tinham ali naquela região. E a gente vê o quanto que aquelas pessoas ali, têm uma relação de afeto com o negócio delas, com a cidade delas, que não querem aceitar que elas vão ter que abandonar aquilo ali. Apesar de ser uma história com carros falantes, não deixa de ser uma história que retrata um acontecimento com mais peso, com mais camada do que só um filme aleatório. E sem contar o fato de que, tecnologicamente, em questões de roteiro, Carros é um filme muito bom. Então, quando eles anunciaram Carros 2, eu já fiquei meio assim também, porque continuações sempre me assustam, mas eu pensei que tinham coisas ali dentro pra serem feitas ainda. E aí, vamos começar por... assim, eu gosto do Matt, mas o Matt é um alívio cômico. Eu acho que a gente esqueceu desse detalhe. Talvez ele sirva pra fazer uns curtas, como fizeram com o Matt durante muito tempo. Mas assim, fazer um filme inteiro sobre ele... Mas aí a gente tem esse como principal problema do filme? Não. Porque a gente tem, no segundo filme, a introdução de
carros espiões e agentes secretos, e que fizeram o filme ficar extremamente tosco. Vamos começar por a gente começa o filme vendo um monte de personagens que a gente não conhece. Ou seja, você fala que vai fazer uma continuação de um filme que tem um grupo de personagens desse tamanho, que você conhece todos eles no final do filme, e aí você começa a continuação não mostrando nenhum deles, meio que já deixando claro pra audiência de que a gente vai ver um filme com ninguém que a gente conhece, em que o foco não vai ser nada do que eu me apeguei no primeiro filme. E aí, não satisfeito com isso, a expansão de mundo que eles decidiram fazer foi colocar carros com armas e missões secretas escalando paredes. Aí tem um barco, que é tipo um carro também, que do nada apareceu ali. E aí depois a gente tem todo aquele rolê do Relâmpago McQueen indo pra Paris e pra Tóquio, que eu achei essa construção de cenário tenebrosa, porque tipo, as cidades são exatamente iguais do que elas são no mundo real, só que aí tipo, do nada tem carros ali no meio. Então tem vários detalhes que não fariam sentido com o rolê de serem carros que frequentam aquilo ali. Porque, tipo, no primeiro filme, quando você vai ver carros, eles tiveram um trabalho de construir aquele cenário como se ele fosse criado funcionalmente para carros usarem. Nos cenários desse filme, não. Eles jogaram fora completamente essa ideia, construíram lá um cenário igual o cenário que gente usa, só que não é gente usando. A história, basicamente, não tem mais nada a ver com o que você acompanhava no primeiro filme, não é uma continuação da história do primeiro filme, é uma nova história que tem alguns personagens do primeiro filme, então isso pra mim não caracteriza uma continuação, isso pra mim caracteriza um spin-off. Então, Carros 2, pra mim, não ocupa o mesmo mundo de carros de forma alguma. Tentou forçar o Matt ser engraçado o filme inteiro, o que não funciona com o alívio cômico, né, lindos? O alívio cômico, ele serve pra ser um alívio, né, não protagonista do filme. Então, Carros 2, apesar de eu não achar pior do que Lightyear, ainda acho que Lightyear é o pior filme que a Pixar já fez, mas ainda assim eu acho que Carros 2 tem esse fator muito pesado, que é ter pego uma coisa tão legal, ter pego uma coisa tão bem feita e ter feito uma coisa tão cagada depois com ela. Então, é isso, gente. Essa é a minha lista de piores filmes da Pixar. Não sei se vocês concordam, mas tudo bem, é minha opinião, ninguém é obrigado a concordar comigo aqui. A gente mesmo sendo fã, de vez em quando a gente tem que olhar e falar, gente, aqui ó, não faz mais não. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês. Então comenta aqui embaixo quais são os filmes que vocês menos gostam da Pixar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo, compartilhar com os amiguinhos que gostam de Pixar ou que não gostam, tem que concordar comigo em algumas coisas, mas se você não gosta de Pixar, você também é amargurado, então não vem tanto não. Meu apoia-se também tá aqui embaixo, então se quiser apoiar o canal é só entrar no link, e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.